Instrutor, então parece fácil. Primeiro eu defino os padrões de acesso, depois eu escolho o tipo de armazenamento e aí acabaram as escolhas, certo? Não, errado. Não acabaram as escolhas ainda, tem mais. Você vai trabalhar com armazenamento colunar ou por linha? Isso será importante para definir a tecnologia ideal. E isso também vai ser importante de acordo com a performance requerida para o seu sistema de armazenamento. Vejamos então a diferença entre armazenamento colunar e por linha. Eu vou começar por linha porque é bem mais fácil de compreender, você já deve estar acostumado. Só pensar em uma tabela ou planilha Excel. Isso é o formato tabular. Então veja que eu tenho cada linha representando uma entidade. O que é a entidade? Exatamente aquilo que eu quero armazenar de informação. Então veja que eu tenho a entidade de ID 1001. É o Manuel Bandeira, cujo salário é 12 mil. Então nesse caso eu tenho uma tabela de funcionários e cada linha representa uma instância, não é? Exatamente da entidade. Então eu tenho Manuel Bandeira, depois eu tenho Carlos Drummond, Cora Coralina e assim por diante. É bem provável que você conheça esses nomes, por sinal, né? São famosos aí na literatura brasileira. Pois bem, isso aqui é suficiente para você armazenar os dados? Isso aqui é suficiente para a performance que você vai precisar para o seu sistema de armazenamento? Os sistemas que vão consultar esses dados, quantos são? Qual é o volume de dados que você vai ter nessa tabela e que os sistemas vão utilizar? Qual a lógica que será usada para poder consultar os dados? Lembra dos padrões de acesso? Uma vez respondidas todas essas perguntas, se isso aqui atender a sua necessidade, é só você escolher um SGBD ou um tipo de arquivo. Você pode gravar formato tabular também em arquivos em disco, armazena os dados e pronto, começa aí a brincadeira com a sua infraestrutura de dados. Só que esse formato baseado em linha, ele tem uma série de vantagens, é fácil de compreender, é fácil de você buscar os dados, fazer consultas, mas não é um formato pensado para performance, porque é um formato que surgiu há muitos e muitos anos atrás, quando a performance não era um fator crítico. Hoje a performance é um fator crítico, porque o volume de dados é cada vez maior. Então, o armazenamento baseado em linha, embora seja muito mais fácil, pode não ser a escolha ideal, como aliás eu trouxe para você aí no início, inclusive, deste capítulo. Bom, aí temos como alternativa o armazenamento baseado em coluna, o armazenamento colunar. Vou mostrar agora para você, deve dar um nó no cérebro. É normal para quem nunca viu antes, ok? Dê um pause no vídeo, observe a tela e eu vou explicar em detalhes para você. Aqui está o armazenamento baseado em coluna. Dê um pause no vídeo e observe por alguns instantes. O que nós temos aqui? Apenas duas colunas em uma tabela. É isso mesmo, instrutor? Só duas colunas? Sim, é isso mesmo. Uma coluna com os metadados. Nesse caso, são dados sobre os dados, não é isso? Ou seja, os metadados que identificam os dados, como ID, nome, sobrenome, salário. E na outra coluna, eu tenho os dados. Só que os dados não estão jogados na coluna, não. Eles estão identificados. Veja, por exemplo, o nome, que fica mais fácil de entender. Manuel é uma instância da entidade, certo? Ele tem a identificação 001. Veja que não é o ID. O ID está em cima. Esse 001 é uma espécie de índice que nós estamos colocando na coluna. Eu agora vou poder fazer consultas com base no índice. Posso buscar, por exemplo, todos os dados do índice 001. Se eu buscar dados do índice 001, de quem que eu vou trazer os dados? Do Manuel Bandeira. Aliás, exatamente o que eu teria no armazenamento baseado em linha. Aí você vai dizer, mas instrutor, se é a mesma coisa, por que eu vou usar então baseado em coluna? Porque isso aqui pode ser muito mais performático do que o armazenamento baseado em linha. Vários SGBDs, principalmente SGBDs NoSQL, são, na verdade, SGBDs colunares. Eles armazenam os dados nesse formato. Ou seja, a concepção do software do NoSQL, de vários sistemas NoSQL, a concepção foi baseada no armazenamento baseado em coluna. Para quê? Para que ele possa ter mais performance. Ou seja, eu vou usar esse modelo de armazenamento se eu quiser uma consulta rápida aos dados.
E aí eu tenho várias alternativas. Eu posso pegar essa coluna e particioná-la, por exemplo. Eu vou falar sobre particionamento daqui a pouco também. Eu posso simplesmente fazer consultas baseadas no índice. Eu quero consultar os dados. Isso é o mais importante. Lembre-se dos padrões de acesso, hein? Não esqueça deles em momento algum. Eu quero consultar os dados com alta frequência, uma aplicação online, por exemplo, que vai ter um alto volume de acessos. Nesse caso, o armazenamento baseado em coluna pode ser o ideal. Então eu armazeno os dados uma vez, faço uma grande carga de dados, depois eu vou consultar várias e várias e várias vezes, basicamente de maneira simultânea. Isso aqui vai oferecer, em geral, uma performance melhor do que se eu tivesse armazenado no formato tabular. Interessante, não? Veja como o trabalho do engenheiro de dados não é tão fácil quanto parece. Não é só ficar criando pipelines bonitinhos com ferramentas automatizadas, não. Tem que fazer escolhas para que eu possa criar a melhor infraestrutura de dados possível. E nada impede, e aliás isso é cada vez mais frequente, que você tenha um sistema para armazenamento baseado em linha, para atender determinados sistemas da empresa, e um outro sistema de armazenamento baseado em coluna, que vai atender outros sistemas da empresa. O sistema de contas a pagar de uma empresa média vai receber quantos acessos por dia? Talvez algumas poucas dezenas, não é? De uma empresa de nível médio, não é? De médio porte. Já uma aplicação web de uma app que vai ser acessada por milhões de pessoas vai receber um volume de acessos muito maior. Sendo assim, eu preciso escolher a infraestrutura adequada de acordo com o padrão de acesso. Até o final desse capítulo, você não esquece mais disso. Muito obrigado e até a próxima aula.